A chuva ainda não passou, mas a gente tem uma mensagem aqui para passar para vocês, uma mensagem de Deus, e tudo aquilo que vem dele não passa, né? Eu quero que a gente possa viver nesse momento inicial dessa festa, nesta noite, um fragmento de eternidade, aquilo que é eterno, aquilo que é tirado. Estou aqui junto com a Thaís, não sei se vocês conhecem a Thaís, mas a Thaís é ministra da palavra da nossa paróquia, e a Thaís também tem o ofício de psicóloga na vida dela. Eu queria muito que a Thaís estivesse ao meu lado, aqui representando aquele que fala em nome da fé, mas também aquela que fala em respeito ao que é o nosso emocional. Para nós nos lembrarmos que o ser humano é um ser integral, corpo, mente e espírito. O padre ajuda no espírito, no espiritual, o psicólogo ajuda naquilo que é emocional e mental, e a gente precisa se abandonar essa realidade. Entender para que a gente caminhe neste mundo de forma sã, minimamente sã, diante daquilo que nos torna enfermos, nós devemos buscar aqueles que podem nos auxiliar, aqueles que podem nos estender a mão e nos ajudar a superar, a passar as tempestades. Desde a semana passada, o Padre tem dito a vocês que essa festa tem o propósito de mais do que ser uma festa que vem de pastel, que vem de chope, que vem de batata, franguinho. É uma festa que vem para nos passar uma mensagem de esperança. Nesse ano jubilar da esperança, frente a tantas realidades que têm tocado a vida humana e que têm feito homens e mulheres perecerem. Lembra alguém que estava no barco na tempestade e que gritou ao Senhor: Senhor, salva-nos, pois perecemos. Pedro gritou ao Senhor porque perecia. E tem muitos homens e mulheres que hoje gritam diante das suas tempestades em silêncio, diante daquilo que é causa do seu perecer. Então, eu como padre não posso ficar omisso a essa realidade, e nós como cristãos não podemos nos calar, não podemos ficar parados diante daqueles que esperam de nós a ajuda. Boa noite. Quem estava na noite de espiritualidade, levanta a mão só para eu saber aqui. Poucas pessoas. Amém. Só para entender quantas pessoas me conhecem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Santana, eu sou ministra da palavra aqui na Paróquia Santa Terezinha e também sou psicóloga de formação. E este início onde eu e o Padre demos a mão aqui, quando o Padre começou a falar, tem um propósito, tem um sentido. A ciência, a medicina, a psicologia, ela anda de mãos dadas com a espiritualidade. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não é mais importante do que a outra, mas as duas vão caminhar juntas. E por que estou dizendo isso? Porque muitas vezes, nós buscamos cuidar do lado espiritual, que é muito importante. E quando eu digo isso, não digo que Deus não é suficiente para nos curar. Ele é. Se Ele quiser, Ele estende a mão sobre você e essa depressão pode ser curada imediatamente. Ele pode estender as mãos sobre você, Ele pode só olhar para você e esse transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico pode cessar imediatamente. Mas na maioria das vezes nós vamos viver um processo de cura. E durante esse processo, além das curas biológicas, psicológicas, nós também vamos amadurecer a nossa alma para entrarmos então no céu. Então nós precisamos dessa ajuda. Nós não podemos mais negligenciar isso. É importante sim você buscar a confissão, você buscar os sacramentos, mas muitas vezes isso não será o suficiente, e não porque Deus não é suficiente, mas porque Deus deixou também a ciência, os médicos. E talvez no seu caso você vai precisar tomar uma medicação, talvez no seu caso você vai precisar fazer um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra. E muitas vezes a gente tem um certo preconceito, porque a gente cresceu ouvindo que psicólogo e psiquiatra era coisa do quê?
De doido? Não, eu não preciso, né? Mas eu fazer terapia, imagina, tá tudo certo comigo. E aí nós vamos vendo pessoas com tantos problemas. Essa dor de cabeça que não passa pode ser muitas vezes oriunda de algo psicológico. Essa coceira, quantas doenças que vão para o nosso físico, mas que nasceram no nosso psicológico. E aí a gente não vai tratando porque a nossa mente não suporta e ela manda para o corpo um sinal para que você busque ajuda. Só que a gente está buscando ajuda na hora que está no burnout. A gente está buscando ajuda na hora que a gente está no esgotamento total. E nós precisamos ter a humildade de buscar ajuda, de pedir socorro. O Setembro Amarelo vem nos lembrar sobre isso. Nós precisamos buscar ajuda, não só espiritual, mas também uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. Eu vou contar uma história para vocês, prestem bastante atenção. Antes de contar essa história, eu quero dizer para você que eu não estou aqui só como psicóloga. Em 2022, meu filho veio a falecer. Eu vivi a experiência de ver meu filho no caixão. Eu vivi a experiência do luto, assim como outras mães aqui. Hoje, dia 6 de setembro, seria o aniversário de 3 anos do meu filho. Ele poderia estar aqui correndo, brincando, mas ele não está. E eu falo para você sobre a possibilidade de sorrir novamente, porque eu também precisei. Eu também vivi uma tempestade onde eu não consegui enxergar. Eu não consegui enxergar o futuro. Eu falei, gente, será que eu vou sorrir de novo? Eu não sentia nenhum direito de estar numa festa como essa sorrindo. Porque quando a gente está sofrendo, a gente pensa, não tem nenhum direito de sorrir. Mas eu quero falar para você, não só como uma profissional, mas como quem viveu, como quem também já chorou muito e que hoje está aqui pela graça, por Deus, mas também precisei buscar ajuda, também fiz terapia, também fiz um acompanhamento. E hoje eu só consigo estar aqui ajudando outras pessoas porque eu me cuidei, porque eu olhei para mim. Então o convite é para que você olhe para você também. Hoje nós estamos no céu com o João Felipe intercedendo. O Emanuel, filho dele, também está intercedendo aqui por este momento. O João Bento também está intercedendo por da Juliana. E você que já perdeu o seu bebê, com certeza está diante de Deus intercedendo por nós. Mas eu queria contar para vocês uma história do quanto o nosso psicológico influencia no nosso biológico. Preste atenção, porque para você entender, porque é uma história um pouquinho, precisa prestar atenção. Se você perdeu a fio da meada, você não vai entender o final. Havia uma mulher que engravidava e perdia o seu bebê. Engravidava e perdia o seu bebê. Isso aconteceu 5 vezes. Ela engravidava e perdia. Engravidava e perdia. E aí, certa vez, ela estava num momento de pregação e uma psicóloga estava pregando. E durante o momento que a psicóloga estava pregando, ela se recordou de uma situação e começou a chorar. Qual que era o problema dela? Ela engravidava e perdia, amém? Esse era o problema. 5 abortos espontâneos. Durante a pregação, ela se lembrou de algo e foi conversar com essa psicóloga. Quando ela chegou na psicóloga, ela contou a história dela, dizendo que ela engravidava e perdia e não sabia o que fazer. E aí, durante a pregação, ela dizia que Deus havia recordado ela de uma situação que havia acontecido com ela durante a sua infância. E ela contou que quando ela era pequena, a mãe havia falecido e o pai havia se casado novamente. Ela tinha 4 irmãos, tudo pequenininho, e a madrasta havia engravidado de uma outra criança. Por ela ser a irmã mais velha, ela cuidava daquele bebê. Certa vez, ela foi brincar com os irmãos, só que ela tinha que ficar cuidando do bebê. Então ela ficou no barranco aqui em cima com o carrinho do bebê e as crianças brincando lá embaixo. E aí os irmãos falaram para ela, vem brincar, vem aqui para baixo. E ela, com o carrinho de bebê, colocou uma pedra no carrinho e desceu para brincar com os irmãos. Um vento bateu naquele carrinho. Aquele carrinho desceu a ribanceira, as crianças desesperadas tentando segurar aquele bebê.
mas o bebê acabou se machucando muito pouco. Quando ela chegou em casa, ela teve que explicar porque o bebê estava machucado. E aí contou para a madrasta o que tinha acontecido. Quando o pai chegou, o pai pegou os 5 irmãos, tudo pequenininho, levou para o meio do canavial, pegou 5 varas, um para cada um, e disse: vocês vão apanhar até que essa vara quebre. Os 5 apanharam, o pai deixou os 5 no meio do canavial escuro, voltou de carro e deixou eles sozinhos. E falou: vocês vão voltar para vocês aprenderem a ter responsabilidade. Aquelas 5 crianças deram as mãozinhas e voltaram até a casa. Preste atenção na frase que ela disse para a psicóloga: eu era só uma criança e eu não fui capaz de segurar aquele bebê. E a psicóloga disse para ela: mas o seu bebê, em nome de Jesus, você vai segurar. Olha o psicológico agindo no biológico. Olha quando nós vivemos uma experiência e aquilo nos marca de uma forma tão profunda que depois nós começamos a desenvolver problemas biológicos. Aquela psicóloga fez uma orientação, disse: você vai precisar voltar para lá, você precisa perdoar o seu pai por isso, e você vai fazer um trabalho de cura interior e psicoterapia. 1 ano depois, o que aconteceu? Ela conseguiu ter o bebê. Vocês conseguem entender o quanto que o nosso psicológico, ele entra no nosso biológico? Isso é só um exemplo. Uma outra história de uma mulher que começou a ter coceira no corpo, uma coceira que os dermatologistas falaram assim: olha, só pode ser psicológico, nós não conseguimos encontrar nada. Ela começou a fazer terapia, quando acabava a sessão ela falava para a psicóloga: eu preciso te contar uma coisa, no final da sessão ia embora. Chegava no final da terapia: eu preciso te contar uma coisa, ia embora, nunca falava. Aí chegou um dia que no final da terapia ela falou para a psicóloga assim: eu sou adotada, e foi embora. Quando ela voltou na terapia, ela falou assim: eu sou adotada, eu tenho algumas questões. E a psicóloga falou: por que você nunca falou com a sua mãe sobre isso? Qual que era o problema dela? Uma coceira, lembram? E a psicóloga perguntou: por que você não conversa com a sua mãe? Qual foi a resposta dela? Eu não quero arrumar sarna para me coçar. E a psicóloga disse: mas você já arrumou, né? Vocês conseguem entender como que o nosso psicológico, como aquilo que nós estamos vivendo afeta no nosso biológico? E isso, meus irmãos, você pode se confessar, você pode comungar, você precisa falar sobre isso. Deus pode, mas Ele quer usar dos profissionais também para isso. Então, nessa noite, eu quero convidar você, encorajar você a buscar ajuda, a não parar, mas buscar ajuda. Buscar ajuda com o padre, buscar ajuda com o profissional. Se for o caso de tomar medicação, não tenha preconceito com isso. A medicação é uma muleta. Engraçado que você toma de pirona para dor de cabeça, mas se o psiquiatra indicar para você um remédio que você não quer tomar, é uma muleta, é algo temporário. Então que nesta noite os nossos corações se abram para aquilo que Deus deseja falar conosco. Quando o padre fala que esse momento é um momento muito importante, é importantíssimo, gente. E às vezes a gente não para, para escutar. Às vezes a gente tem a solução para os nossos problemas muito próximo a nós, só que a gente está preocupado com tantas outras coisas, está atribulado com tanta coisa, ou permite que tantos ruídos nos impeçam de escutar a voz de Deus, ou até mesmo daquele que está ao nosso lado nos oferecendo ajuda. Então, sim, esse propósito de parar uma festa, talvez você deva estar pensando assim: mas por que o padre está parando uma festa na qual a gente tem que escutar música alegre para falar sobre uma realidade que toca uma tristeza humana? Porque a gente não tem parado para fazer isso. A gente prefere muito mais mascarar o nosso sofrimento tocando uma música ali, fazendo de conta que nada está acontecendo, do que procurar ajuda. Então, assim, entendam esse momento não como algo banal, mas como uma forma do padre e da Thaís chamar a sua atenção àquilo que você precisa fazer. Porque tem muita gente perdendo a vida, tem muita gente desistindo de viver, porque não está parando, está mascarando o sofrimento e não está buscando ajuda. Agora então, o momento de oração inicial dessa festa, porque isso aqui que a gente está fazendo é a oração inicial da festa.
Nós estamos conversando com Deus. Deus tem algo para falar conosco. Quando o sino toca, é Deus que vai falar alguma coisa. E à noite, essa noite, em mais 2 momentos, o sino vai tocar. E eu peço que você pare para escutar o que Deus tem a dizer ao seu coração. Sobretudo pode ser a solução para você sair do problema que você está vivendo, da tempestade que você está atravessando. Vocês estão vendo aqui, no meio do centro pastoral, algumas garrafas que foram colocadas aqui. Essas garrafas, cada uma delas tem uma rosa amarela. Tudo que é amarelo aqui representa uma conexão com o Setembro Amarelo, que é um momento no qual nós refletimos sobre as depressões, as ansiedades, tudo aquilo que toca ao coração do ser humano. Só que nós sabemos também, através da fé, que uma vez que eu ganho uma rosa, por intercessão de Santa Teresinha, é sinal de que eu vou alcançar a graça desejada. Olha aí a fé também nos ajudando nesse momento a acreditar que é possível sim sair daquilo que a gente está vivendo. Então eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos, silenciasse o seu coração e pensasse agora na graça que você quer para a sua vida. A graça que você quer alcançar, o problema que você está passando, uma tempestade que você está vivendo. E você peça a intercessão de Santa Teresinha, da Virgem Maria, peça a Deus socorro. Essas garrafas aqui também simbolizam muitas garrafas que eram lançadas no oceano como pedido de ajuda. Pessoas naufragadas, desesperadas, pedindo socorro. Na esperança de que essas garrafas chegassem a algum lugar e a mensagem de ajuda fosse atendida. Você agora vai viver a dinâmica como um náufrago, como alguém que está perdido, como alguém que não tem sentido na vida, como alguém que já não vê solução, como alguém que está imerso às trevas, está quase se afogando nessa tempestade, desesperado. E essa garrafa vai chegar até você, como um sinal de graça alcançada. Mas isso só vai ter efeito na sua vida uma vez que você pede com fé, uma vez que você se abandona. E entende que a tempestade não é um martírio, mas a tempestade é um caminho para chegar à praia da eternidade. E só chega a promessa aquele que permanece. Santa Teresinha fala no seu poema Verde do Amor de uma praia dos céus, que é descanso, que é repouso, que é a eternidade. Só chega ao descanso, ao repouso e à eternidade aquele que confia, aquele que se abandona a Deus, aquele que vive a fé e a esperança que vem lançar fora todo medo. Peça a Deus que Ele te acalme a sua tempestade, acalme o seu coração. Ao passo que essa música vai tocando, você com o olho fechado, se entrega, essa garrafa vai chegar até você, como sinal de esperança, de graça na sua vida. Não tenhas medo, meu filho. Não tenhas medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Pegue seus braços e canta pra Ele está te ouvindo hoje. Vai! Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. E a tempestade vai acalmar.
tempestade vai acalmar. Deus está com você no seu barco. Você não está sozinho. Amém? Diga: eu creio em ti, Jesus. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar. Sobretudo dentro dessa dinâmica, só contemplou a graça de receber uma garrafa aquele que estava com os olhos fechados, um sinal de confiança. Enquanto muitos estavam com os olhos abertos, observando o que estava acontecendo, homens e mulheres escolheram fechar os seus olhos, se abandonar à fé, na esperança de que Deus viria em seu auxílio. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, não é caminhar com a visão. A fé é caminhar com o coração, no movimento de abandono. Fechemos nossos olhos muitas vezes no sinal de prece, no sinal de abandono, na certeza de que Deus vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça e permaneça sobre cada um de vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e feliz festa para todos nós, porque a gente tem que se alegrar. Não é momento de tristeza, mas é momento de esperança. Sobretudo, nos alegremos porque Deus é por nós e vai nos ajudar a superar todos os sofrimentos.